fala que a mãe de Sansão era uma mulher estéril. E de repente o anjo visita esta mulher e fala assim: olha, você é estéril, agora você vai dar à luz a uma criança. E ela não acreditou. A maior coisa que impede que nós venhamos a não receber a bênção de Deus é a incredulidade. Amém ou não amém? Ela não acreditou. Até então ela contou para o teu esposo também não acreditou de imediato, mas ele buscou e falou assim: vamos ver mesmo se ele vai aparecer de novo. Apareceu novamente e falou para aquele homem, Manoá, e de repente Manoá pergunta: qual é o teu nome para que eu possa sacrificá-lo a você? Mas ele falou assim: não, por que tu perguntas pelo meu nome, visto que és maravilhoso? Jesus é maravilhoso, amém ou não amém? Ele é maravilhoso. Começa a história de Sansão, sendo Sansão traído pela tua esposa. Nada mais machuca do que a traição. Nada mais machuca uma pessoa do que a traição. Conhecemos muitas pessoas que estão machucadas por causa de traição. Sansão casou com uma mulher que chamava Dalila. Dalila significa, o nome dela significa traidora. Sansão significa pequeno sol. Então o pequeno sol casou com a traidora e ele acabou sendo traído pelaquela mulher. Então entendemos de uma coisa, que Sansão estava muito machucado. A traição dói. Amém ou não amém? Qualquer tipo de traição. E Sansão sentiu que ele estava sendo traído pela tua esposa. E Sansão começou então a sentir realmente que aquilo era, talvez sim, talvez não, era alguma coisa preparada para destruir a vida dele, porque ele saiu da direção de Deus. Quando uma pessoa sai da direção de Deus, acontece coisa que muito ruim na vida dele. Você tem experiência assim, conhece pessoas assim. Quando uma pessoa sai da direção de Deus, acontecem coisas ruins na vida dele. E Sansão começou então a ser muitas vezes maltratado, injuriado pela sua esposa o traiu. Ele tinha um enigma que começava a brincar com aquela mulher. De repente ela falava assim: não, se cortar o meu cabelo. Ele confessou o segredo à tua esposa. Ele abriu o coração para ela. De repente ela arma um laço, e Sansão agora perde a força. Sansão é levado para dentro de um palácio, ou dentro de uma arena, e começam as pessoas a brincarem com Sansão. Começam os príncipes a brincarem com Sansão. Eles arrancam os olhos de Sansão, e Sansão mais ele não consegue enxergar. E ele começa então a falar com teu pajem de armas, e falava assim: aquele garoto que estava acompanhando, um rapaz, me leva até as colunas. E ele apalpou aquelas colunas e perguntou: o que é isso aqui? E o homem falou assim: as colunas que estão sustentando todo esse palácio, estão sustentando todo este local. Então Sansão, ele teve um pensamento, e esse pensamento deu certo. Ele falava assim: então eu vou derrubar as colunas que estão dando sustentabilidade para os príncipes que estão debochando de mim. Sansão começou a invocar o nome do Senhor. Amados, quanto mais nós invocarmos o nome do Senhor, mais poder, mais força, mais unção, mais intrepidez, mais sabedoria virá do céu para a minha vida e para a sua vida. Amém ou não amém? Sansão falou assim: Senhor, me fortalece somente mais esta vez. Sansão já estava fraco. Eu não sei como que você está vivendo hoje, sem força, abatido, já não tem mais força em você. Você não consegue ir, você não consegue fazer nada, você não consegue dar um passo sequer. Você está completamente sem força. Era assim que estava Sansão neste período, sem força. E começa a falar com Deus: Senhor, me fortalece somente mais esta vez. E Sansão começa a abrir as tuas mãos e começa a empurrar aquelas duas colunas que dava sustentabilidade para que os príncipes estavam debochando de Sansão. Sansão perguntou para o homem assim: quem que está acima dessas colunas? O que está em cima aí?
E o homem falava assim: olha, são os grandes príncipes. São muitos príncipes e princesas, são homens que estão brincando, são os asquelamitas, são homens filisteus, e eles mandavam para Sansão brincar, debochavam do homem de Deus, debochavam de Sansão. Amado, e Sansão teve a sabedoria e recebeu força de Deus, e falou: Senhor, me dá força somente mais esta vez, para que eu vingue os meus inimigos. E Sansão apalpou aquelas duas colunas e começou a derrubar aquelas duas colunas. E Sansão matou muitos homens. Nesta noite eu lamento dizer para os filisteus, para os asquelamitas, eu lamento dizer para os homens que estão perturbando, rindo de mim e rindo de você: nesta noite nós vamos, pelo poder de Deus, não por mim nem por você, nós vamos derrubar as colunas de Dagon. Tudo que está dando sustentabilidade para vir em cima de nós, uma opressão, cairá por terra em nome de Jesus. Os homens estavam em cima no alpendre, debochando de Sansão. Sansão dança, Sansão corre, Sansão brinca um pouquinho. Sansão já estava sem força. Então ele clamou ao Senhor: Senhor, me dá força somente mais esta vez. E ele conseguiu derrubar aquelas colunas que estavam dando sustento e sustentabilidade para os inimigos caçoarem dele. E ele derrubou naquele momento ali as colunas de Dagon. Derrubou as colunas de Dagon e matou muito mais em toda a sua vida. Eu não te conheço como eu devo te conhecer, mas nesta noite talvez você esteja sofrendo uma opressão de algum príncipe que está oprimindo a sua vida. Nesta noite nós vamos jogar por terra essas colunas de Dagon, vamos derrubar por terra tudo aquilo que está dando sustentabilidade para oprimir a sua vida. Amém ou não amém? Coloque-se de pé comigo nesta noite. Coloque-se de pé. Fecha os teus olhos e começa você a ver a sua barreira, começa você a ver o seu problema, começa você a ver a sua dificuldade, e você vai, pelo poder de Deus, falar assim: eu vou derrubar as colunas de Dagon. Começa você falando, fala em nome de Jesus, fala assim: eu vou derrubar as colunas de Dagon. Vai comigo agora: eu vou derrubar as colunas de Dagon. Levanta suas duas mãos e lá no alto aplaude o Senhor e fala assim: eu vou derrubar as colunas de Dagon. É hoje que cairá por terra as colunas de Dagon. Fala mais forte: eu vou derrubar as colunas de Dagon. Eu vou derrubar as colunas de Dagon. Eu vou derrubar. Xarabahalabachés. Derrube. Glória a Deus. Vamos assentar. Sansão era um homem que, quando ele se sentia fraco na hora da luta, ele clamava a Deus. Ele não saía correndo da sua luta, ele não saía correndo do seu problema, ele não saía correndo da sua dificuldade. Ele clamava a Deus, e Deus o respondia por intermédio do enviar do Espírito Santo, porque a Bíblia relata que Deus, ele dá força ao cansado e ao desanimado. Aleluia. Sentiu fraco, ele clamou ao Senhor. Vinham os filisteus juntamente com os asquelamitas em cima dele. Ele clamava ao Senhor, e ele pegava um pedaço de osso de jumento que se chamava queixada de jumento, e lutava com os filisteus juntamente com os outros amigos dele lá, e destruía todos, e matava mais de 1000 pessoas com uma queixada de jumento. Aleluia. E às vezes nós temos muito mais em nossas mãos do que uma queixada de jumento, e nós não agimos com essa queixada. Nós temos muito mais do que um pedaço de osso velho de um animal qualquer, e não agimos. Sansão recebeu um mover de Deus na vida dele, e começou a lutar para destruir os teus inimigos. Ele não ficou parado. Nesse momento era antes de arrancar os olhos dele. Não, ele não ficou parado, muito pelo contrário, ele clamou ao Senhor. E a Bíblia relata que ele recebeu o que é unção. Diga assim: unção. O Espírito de Deus desceu sobre Sansão, e ele matou todos aqueles homens que estavam ali, perturbando a mente dele, perturbando ele. Pegou um pedaço de osso de jumento, uma queixada de jumento, e matou 1000 pessoas. Quantos você já matou em prol da sua vida?
Quantas batalhas você já venceu em prol da sua vida? Quantas lutas, quantos filisteus você já matou? Não estamos falando de matar naturalmente, estamos falando de matar guerreando pela fé, recebendo a unção do Espírito Santo de Deus, vencer por intermédio da palavra, vencer por intermédio do poder, da unção, da oração, do jejum, no nome de Jesus. Quantos você já matou? Sansão, com uma queixada de jumento, ele matou 1000 pessoas. Quantos? Sansão sentiu um momento na sua vida que a família dele estava sofrendo um grande risco. A mãe dele, juntamente com o pai Manoá, a família estava sofrendo uma grande perseguição dos filisteus, juntamente com as quelomitas, tribos de pessoas que gostavam de abusar, gostavam de maltratar, gostavam de perseguir. Sansão sentiu que a sua casa estava sendo prejudicada por causa dos filisteus. E Sansão fez alguma coisa em prol da sua família. Muitas das vezes, queridos, nós vemos a nossa família sofrendo risco e não fazemos nada. Amém ou não amém? Vemos que a nossa família está sofrendo, padecendo perseguição de filisteus, de amigos deles que eram as quelomitas, e não fazemos nada. Vemos que a nossa família está sendo maltratada por alguma coisa, vemos que a nossa família está sendo maltratada por um filisteu, e nós não tomamos posse do que Deus tem para nós. Sansão, ele fez alguma coisa em prol da sua família. Ele não queria ver a sua mãe padecer, ele não queria ver o seu pai padecer, ele não queria ver a sua casa padecer. Então ele fez alguma coisa em prol da sua família. E quantas das vezes nós não fazemos nada? Deixamos para a esposa, deixamos para o filho, deixamos para o esposo, deixamos para o pastor, deixamos para o bispo, deixamos para a intercessão, deixamos em prol de alguma coisa e não fazemos nada. Sansão viu que a sua casa estava sofrendo um grande risco. Sabe o que ele fez? Ele tomou partido, ele foi lá, pegou alguns pedaços de mato e colocou fogo na seara dos filisteus. Quantas searas você tem queimado em prol da sua família? Decora o que eu estou falando essa noite. Quantas searas você queimou este ano em prol da sua família? Quantas orações você fez em prol da sua família? Quantos jejum você fez em prol da sua família? Quantos montes você foi em prol da sua família? Quantas vezes você veio orar neste mês em prol da sua família? Quantas vezes? E os inimigos estão querendo queimar a sua família, destruir a sua família, acabar com a sua casa, e você não fez nada, não orou, não jejuou, não buscou, não clamou, não veio orar. Quantas vezes Deus te convocou e você não fez nada? Os inimigos estão à pleita, querendo destruir a nossa casa, a nossa família. É o alvo principal do diabo. Presta atenção para você ver. Quantos filisteus você destruiu? Sansão sentiu que a sua casa estava praticamente sofrendo pelos filisteus, e ele resolveu fazer alguma coisa. Pergunta para o seu irmão que está do seu lado: o que você fez pela sua família neste ano? Quantos? Sansão propõe no seu coração em fazer algo pela sua casa. Ele não deixou para o seu pai Manoá, ele não deixou para a sua mãe, que era estéril até então. Ele quis fazer alguma coisa. E muitas vezes nós vemos a nossa casa sofrendo, padecendo, e não fazemos nada. Não oramos, não jejuamos, não clamamos, não buscamos, não lemos a Bíblia, não consagramos, não fazemos nada. Nada, absolutamente nada. Com medo de enfrentar, com medo de levantar. Não foi assim com Sansão. Antes da sua perca dos seus olhos, não foi assim. Ele fez alguma coisa em prol da sua família.
Você quer fazer alguma coisa em prol da sua família? Quem quer? Faça mesmo. Faça alguma coisa. Não deixa o diabo querer destruir a sua casa, a sua família. Sansão viu que a sua família estava praticamente sofrendo a influência dos filisteus. Ele tomou o partido. Não, eu vou lá. Eu que vou lá colocar fogo na seara dos filisteus. Eu irei lá. Não vou esperar ninguém. Eu não tenho que esperar a minha esposa. Eu não tenho que esperar o meu filho. Eu não tenho que esperar a minha filha. Eu não tenho que esperar o meu bispo. Eu não tenho que esperar os meus pastores. Nem a intercessão. Nem o meu ministério. Que nada podem. Mas eu posso fazer algo pela minha casa. Porque eu estou mais próximo deles. Amém ou não amém? Eu posso fazer alguma coisa. Eu posso. Sansão passa por alguns problemas na vida, traído pela esposa, luta, acredita muito na esposa e começa a brincar com a esposa, conta os seus segredos. Olha, se cortar o meu cabelo eu vou perder a força. Perdeu a força, pronto. Agora é levado para dentro do templo de Dagon. Levado para dentro do templo. E os homens começam a caçoar de Sansão. Os homens começam a brincar com Sansão. Os príncipes dos asquelonitas, os príncipes dos filisteus, os príncipes dos midianitas, os príncipes de Dagon, os príncipes de Astarote, começam a brincar com o homem. Começa a brincar com aquele homem que recebia o Espírito de Deus. Amados, nós recebemos o Espírito de Deus. Amém ou não amém? Eu recebo o Espírito de Deus. Eu não posso deixar ninguém debochar da minha vida, porque eu e você, nós somos servos de Deus, nós somos profetas de Deus, somos ungidos de Deus, somos escolhidos de Deus, somos consagrados a Deus desde o ventre da nossa mãe. Deus me escolheu e escolheu você também. Eu não posso deixar ninguém brincar com a minha vida. Sansão toma partido sem os olhos. Ele começa a conversar com um homem que estava próximo. O que é essas duas colunas aqui? E ele começa a falar: olha, essas duas colunas são as colunas que estão sustentando todo o templo de Dagon. Segunda parte dessa mensagem eu quero falar para você. Coluna lembra-nos de um suporte que sustenta alguma coisa. Pilares lembram-nos que alguma coisa que sustenta algo. E aquelas colunas ali estavam sustentando os principados, estava sustentando e dando sustentabilidade para aqueles homens debocharem de Sansão. Sansão já estava ali praticamente sem força. Sansão já estava ali praticamente já acabado. E começaram então a brincar com Sansão. Começaram a brincar. Ai, Sansão, brinca um pouquinho, dança, Sansão. Nessa noite, meu amado e minha amada, nós vamos derrubar, pelo poder de Deus, as colunas de Dagon, que está dando sustentabilidade para alguém debochar de você. Nós vamos derrubar as colunas de Dagon, de Astarote. Nós vamos derrubar as colunas de Dagon, que está dando sustentabilidade para alguma coisa acontecer errado na sua vida. Nós vamos derrubar as colunas de Dagon, que está dando sustento ou sustentabilidade para acontecer algo de errado na sua vida. Talvez a sua vida seja uma vida de tristeza, de angústia, e aquela coluna no passado ou no presente está dando sustentabilidade para alguém rir de você, debochar de você. Talvez alguma coisa na sua vida, devido ao passado, que está dando sustentabilidade para alguém debochar de você. Talvez no passado ou no presente há algo na sua vida que está dando sustentabilidade para você não ir adiante e permanecer desanimado, fraco, abatido, angustiado, sem ânimo e sem força. Talvez há na sua vida algo que esteja assim te oprimindo e você não pode fazer nada porque você está sem força, você está completamente desanimado e não consegue sequer fazer algo em prol da sua vida, porque você se sente fraco, abatido, angustiado e sem força, e você não clama a Deus, para Deus responder do céu com fogo, porque Deus dá força àquele que está cansado, abatido, angustiado e desanimado.
Aleluia, aleluia. Sansão começa a pedir a Deus: Senhor, me dá força. Sabe o que ele estava querendo? Ele estava querendo sim, era pedir a Deus força, porque ele não queria aqueles príncipes debocharem na vida dele. Ele não queria ver aqueles homens que estavam debochando acima dele, olhando para ele, caçoando a vida dele, brincando com a vida dele. Talvez tenha algo na sua vida que está dando sustentabilidade para a sua opressão. Talvez tenha algo na sua vida que você, pelo poder de Deus, não consegue derrubar, porque você não clama a Deus, para Deus te dar força para você derrubar as colunas ou os pilares de Dagon. Tem algo na sua vida que está dando sustentabilidade para acontecer algo de errado na sua vida. Poderia eu falar alguns tipos de áreas que está dando errado, e você não recebe poder de Deus, não consegue receber poder de Deus para derrubar as colunas de Dagon. E você fica permanecendo com esta coluna. Os principados debocham de você, porque a sua vida financeira está amarrada, porque tem uma coluna que está dando sustentabilidade para você permanecer nessa ocasião, ou nessa situação. Talvez na sua vida tenha uma enfermidade, que alguma coisa está dando sustentabilidade para permanecer essa enfermidade na sua vida. Talvez o seu ministério está amarrado, preso, e não vai adiante, não consegue fazer eloquentemente a palavra de Deus fluir, porque a sua vida está amarrada. Tem uma base dando sustentabilidade para que a sua vida ministerial não vá adiante. Tem algo na sua vida que está te prendendo, ou está dando simplesmente um suporte para que a sua vida espiritual fique amarrada, a sua vida emocional fique amarrada, a sua vida espiritual, a sua vida financeira, a sua vida conjugal, amorosa e todas as outras áreas da sua vida. Talvez exista algo na sua vida que esteja dando suporte para permanecer na sua vida, algo que você quer que mude, e não mude, porque você não está conseguindo, pelo poder de Deus, derrubar as colunas de Dagon, e você fica sofrendo, abatido, angustiado, padece tanto porque está sem força, desanimado, pensa até em desistir. Sansão sem olhos não desistiu. Você tem 2 olhos, consegue ver claramente, e você muitas vezes consegue pela astúcia do diabo desanimar. Quantos de nós passa por isto? Pensamos em desanimar diante das barreiras. Quantos de nós passamos por problemas e nós pensamos em desanimar, porque tem algo ou alguma coisa de ruim em nossas vidas, mas nós não pensamos que aquilo que está dando suporte, há 4 coisas que dá suporte para a nossa vida não ir adiante. Tem 4 coisas que formam-se pilares em nossa vida, que aquilo dá sustento para que a nossa vida fique presa, fique amarrada. Sansão neste momento estava preso, Sansão neste momento estava amarrado, Sansão neste momento estava sem olhos, Sansão estava desanimado, Sansão estava caído, Sansão estava sem força, mas ele clamou a Deus e Deus deu força para ele. Aleluia. 4 coisas que dá sustento para os pilares, ou os pilares, para que a nossa vida fique ruim, para que a nossa vida fique preso, e outras coisas mais. Primeira coisa que deixa a nossa vida presa, chama-se pecado. Fala assim: pecado. O pecado, preste atenção para você ver, o pecado é como se fosse uma coluna. Levante a sua mão para você entender e ficar bem frisado no seu coração, igual eu estou fazendo. Levante a sua mão assim mais alto que você puder. É uma coluna. O pecado dá sustento, é como se fosse uma coluna. Abaixa a sua mão. O pecado, ele sustenta algo no mundo espiritual, que não deixa a bênção chegar, que não deixa a vitória chegar, que não deixa o milagre chegar, que não deixa a bênção de Deus vir e apoderar de mim, porque o pecado é como se fosse uma coluna que dá sustentabilidade para a vitória não chegar. Talvez nessa noite você esteja assim, com uma coluna desse sentido. Poderia falar alguns tipos de pecado, mas não vou falar.
você olha e vê que na sua vida há algo de errado, um pecado que você não consegue livrar dele. E este pecado é como se fosse uma coluna que está dando sustento para um demônio de alta hierarquia, que é Dagon, para simplesmente não deixar a bênção de Deus chegar até você. E ali o príncipe das trevas, ele fica impedido por causa do pecado, que não deixa a bênção de Deus chegar. E não vem a bênção, porque o pecado é como se fosse uma coluna bem forte. Culto da vitória, todos recebem a vitória, deixando o pecado. E eu tenho certeza que nós estamos aprendendo muito bem disso aqui, amém ou não amém? Deixa o pecado, e a coluna cai, e a bênção vem. Outra coisa que dá